Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e hoje eu vou trazer para vocês a avaliação de dois fones de uma marca nova, a Armer. Aparentemente, a Armer é uma marca que tem um posicionamento muito parecido com o da Arcano. É uma empresa brasileira que importa produtos white label com a marca deles, focando em produtos mais de entrada para o mercado profissional. Então, se você for olhar para a linha deles hoje, eles têm vários microfones, têm uma interface e têm justamente dois fones de ouvido. São esses dois caras aqui. O SH450, que na tabela custa R$ 499, e o SH550, que tem o preço de tabela de R$ 760. Só que hoje o preço está consideravelmente mais baixo. Eu não sei se é permanente, tá? E se eles vão sempre custar menos que o preço de tabela, mas é o seguinte. Quando eu comecei o roteiro desse vídeo, eles estavam por 330 e 530 respectivamente, ou seja, quase 30% a menos. Agora, quando eu estou gravando, estão menos ainda, 299 e 479. Por mais que por um lado, óbvio, né, seja bom que o preço tenha caído, me parece uma política de preço um pouquinho esquisita, tá? É muita flutuação em muito pouco tempo e sem nenhum motivo especial, né? Tipo, uma Black Friday, né? Ou alguma coisa assim. Então, eu não sei como é que vai estar o preço quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, porque em muito tempo, em muito pouco tempo já teve uma flutuação. Mas, enfim, eu vou deixar o link na descrição e aí você vê, caso você se interesse e queira saber quanto é que eles estão custando. Ambos são headphones fechados, voltados para o uso profissional em home studio principalmente. Eles foram enviados pela própria Armer e hoje eu vou falar para vocês o que eu achei desses dois caras aqui. Bom, o unboxing dos dois é bem simples, tá? Bem típico de produtos white label. Você tem simplesmente uma caixa de papelão, com uma estruturazinha interna e os fones sem nada de acessório, tá? Mas pelo preço tá mais do que aceitável, eu não esperava nada muito diferente disso não. Vamos começar aqui pelo mais barato, que é o SH450. Visualmente, ele é inspirado nos modelos da linha M da Audio-Técnica, como o M20X e o M30X. Ele tem basicamente assim, o mesmo design, com essas conchas mais ovaladas. E em termos de qualidade de construção, é o seguinte, cara, ele é praticamente todo feito de plástico, exceto por essa parte aqui do ajuste de altura, que é de metal. Ele é dobrável também, o que para muita gente pode ser bem útil, né, porque ele ocupa menos espaço. Esteticamente, assim, não é um fone particularmente bonito e muito menos luxuoso, mas, cara, apesar dele ser de plástico, ele passa muita robustez, tá? É um fone que inspira muita confiança, parece que vai aguentar bastante abuso, tá? Ele realmente, assim, eu não teria medo de jogar ele por aí, tá? Ele parece muito resistente. Não vou testar, mas assim, é isso. Eu não tenho medo porque eu tenho certeza que não vai acontecer nada com ele. Mas tem duas coisas aqui que afetam a durabilidade. Primeiro, a almofada superior. Ela vai descascar eventualmente e ela não é removível, tá? Como costuma ser o caso de fones assim. Então você não vai conseguir trocar essa almofada superior. As laterais são removíveis e apesar de a marca aparentemente não ter almofada de reposição no site, elas são de um formato que é bem fácil de achar. Eu testei aqui, cara, e ele é compatível com as almofadas do M50X, por exemplo. Então, você pode comprar outras almofadas para ele. Agora, o principal limitante aqui da durabilidade é o cabo, que infelizmente é fixo, tá? Ele não é removível. Assim, pelos R$ 330 que ele tá custando agora, né, o 299, até dá para entender. Mas certamente seria mais interessante se esse cabo fosse removível, porque isso vai limitar a durabilidade do fone. O cabo é bem longo, inclusive, cara, são 3 metros, o que para vários cenários pode ser interessante, né, de uso profissional. Mas para uso casual, o que, como vocês vão ver mais adiante, pode fazer muito sentido, pode ser um pouco chatinho porque é um cabo longo. Em termos de conforto, inicialmente eu achei que ele faz bastante pressão lateral, ele é um circunaural, tá? Então ele não pega nas orelhas. Aliás, pega um pouquinho, que as almofadas não tem muita espessura, mas a parada é que ele aperta um pouquinho. Mas como sempre em headphones, tá? É possível lacear e aí ele vai ficar mais aberto e vai incomodar menos. E o lado positivo dessa pressão é que ele é um fone que traz um ótimo isolamento contra ruídos externos e que não vaza. Para o objetivo dele, isso é realmente excelente, tá? Pode ser muito importante. Agora vamos para o irmão maior, que é o SH550, que é esse aqui.
Ele é parecido com o 450 em termos de estrutura, mas a principal diferença está nas conchas, que são muito maiores. Elas não são mais ovais, né? Elas aqui são redondas mesmo, e trazem esse acabamento metálico aqui na parte externa. Mas no geral bem parecido, tá? A estrutura do arco é praticamente toda a mesma, assim, fora isso ele também é todo de plástico, é bem robusto, também é dobrável, mas ele é mais confortável, cara. As almofadas são mais macias, tá? Tanto pelo material quanto pela espuma interna, que parece mais fofa, né? E ela é mais alta também. Agora, elas parecem ser de um tipo de material que vai durar menos, cara, porque eu acho que ele parece um pouco mais frágil. Elas também são removíveis, tá? Apesar de não parecerem também estar à venda no site da marca, mas eu também acho que não vai ser muito difícil você achar modelos compatíveis com esse fone aqui. O cabo é removível, ao contrário do 440, o que é bom, mas ele usa uma trava, cara. Olha só. Aqui, ó. Aqui entra o cabo, né? E o conector em si, ele é recuado, se você olhar aqui pra dentro, tá vendo? E aí você, tipo, coloca ele numa posição específica e aí você gira. É que nem Audio-Técnica, cara. Eu acho isso meio chatinho, tá? Porque limita as possibilidades de substituição desse cabo. Deixa mais seguro que o cabo não vai sair no uso profissional, mas, tipo, você vai precisar de um compatível. Inclusive, ele vem por padrão com esse cabo mola aqui, que não é muito a minha preferência, mas que muita gente pode gostar. Então, fisicamente é isso. São fones parrudos, bem voltados para o uso profissional, sem luxos. Agora, e no som? Seguinte, vou confessar para vocês uma coisa. Quando eu recebi, eu olhei a caixa e pensei, putz, isso aqui não deve ser bom, não. Tipo, bem OEM mesmo, sabe? Eu não esperava grande coisa. Cara, eu tava enganado, redondamente enganado. Esses dois fones são excelentes pelo que custam e me pegaram de surpresa. O que eu tenho certeza que também aconteceria com muitas pessoas ao vestir pela primeira vez as roupas da Insider, parceira do canal, que tá patrocinando esse vídeo aqui de hoje. As Tech T-shirts, como essa que eu tô usando aqui agora, são camisetas que parecem básicas, exatamente como eu gosto, mas que trazem muita tecnologia. São anti-odor, têm regulação térmica, não precisam ser passadas e, principalmente, não desbotam com o tempo. São camisas muito duráveis. Quem me acompanha já deve ter reparado que, cara, eu basicamente aqui no canal só uso camisetas básicas, mas eu sempre tive dificuldade de encontrar modelos que unem todos os atributos que são importantes para mim numa camiseta, tá? Isso nunca foi fácil. Com as Tech T-shirts da Insider, eu, assim, posso falar para vocês tranquilamente que eu consegui. São camisetas que vestem excepcionalmente bem, tem uma ótima oferta de cores, como esse azul aqui, que eu adorei, tem tecidos de excelente qualidade e tecnologia, e para completar, preço justo. São realmente as roupas ideais para mim e para o meu dia a dia, e eu tenho certeza que podem ser para o seu também. O link para eles está na descrição, caso você se interesse, junto com um cupom de desconto aqui do canal, que é de 12%. Dá uma olhada lá, tá? Eles têm realmente muita roupa agora, né? Bastante variedade, que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora vamos voltar aqui para os Armor, indo por partes. Os dois são fones com uma tonalidade que está no universo do equilíbrio, mas com alguma intensidade a mais, vamos dizer assim. Eu vou começar, tá? Assim como nas partes físicas, pelo mais barato, que é o 450. Cara, esse é um fone que tem uma pegada um pouco mais quente e envolvente. Os graves são fortes e é um boost que vai até, cara, um pouquinho dos médio graves, mas isso raramente se torna um problema para mim. Na maioria dos casos, eu ouço o que são sim graves mais fortinhos, mas sem nenhum exagero. A sensação é muito de calor, de proximidade. Extensão é ótima, o impacto é legal também. Em definição e textura, cara, ele é respeitável, tá? Não é o melhor do mundo, porque são graves um pouco mais gordos, mais maçudos, mas é super ok. No final das contas, eu acho que são graves que vão agradar a quem quer simplesmente, assim, comprar o fone para lazer mesmo, porque ele tem mais vida nessa região, mas nunca é profundamente desequilibrado. E para uso profissional, não é exatamente um fone de referência, tá? Para mixagem ou masterização, por exemplo, mas assim, para usos menos criteriosos, cara, eu imagino que seja, assim, perfeitamente aceitável. Nos médios, eu achei ele excelente. São médios com alguma frontalidade, mas, assim, surpreendentemente naturais. Eles não têm nem de perto a dureza de um Arcana SHP 300, por exemplo, que é um fone com uma proposta parecida. Em qualidade dos médios, assim, pra mim não tem nem comparação, tá? O SH450 é muito superior, é mais natural mesmo, sabe? A tonalidade é bem mais correta pra mim. Por outro lado, você
perde em detalhamento e abertura em relação ao Arcano. As tecnicalidades aqui não são incríveis, é um fone com uma pegada um pouco mais chapada, com pouca espacialidade, não muito arejamento. E eu também acho que isso vem dos agudos, tá? Que para os meus ouvidos são um tiquinho recuados. Não é um recuo forte, não é um fone que eu consideraria escuro demais. Ele só é um pouquinho mais calmo nessa região e não tem tanta extensão, tanto ar. Agora, os agudos que ele mostra são surpreendentemente competentes. Eu sinto que a tonalidade é muito boa. Assim, poderia ter um tiquinho a mais de separação e articulação, mas por esse preço, cara, de novo, tá bom demais, tá? É um fone, assim, com uma pegada energética, envolvente, intensa. Gostei muito. Agora, irmão maior, SH550. Ele parece ser justamente um pouquinho o inverso do 450, tá? É um fone que ainda é natural, como eu falei no início, mas é uma pegada um pouquinho mais em V. O boost dos graves vai um pouco mais para os subgraves, o que eu gostei. E em termos de quantidade, ele continua sendo muito bem julgado. Não é exagerado e também não tá nem um pouco em falta. Eu até acho que vai ter gente que vai preferir a pegada do 450, porque ele acaba trazendo a impressão de mais graves por conta dessa massa a mais, tá? Nos médio graves. Mas pra mim, essa pegada aqui é mais interessante. Você tem mais separação, entendeu? Ele mantém a extensão, o peso e a autoridade, mas é menos dominante. E a definição, né? Essa separação ela acaba melhorando um pouquinho também. E junto com a diferença nos médios e nos agudos, fica um fone mais leve, mais arejado. Assim, médios até são mais para trás aqui, tá? Mas não de uma forma exagerada. Ele continua sendo um fone que eu considero certamente que está no universo do equilíbrio. E o timbre ainda é muito bom, tá? Sem nenhuma coloração significativa de fone fechado. Inclusive, nesse sentido, o 550 me parece melhor, tá? No 450 você tem alguma coloração, aqui isso é muito menos evidente. Só que aqui, vozes, guitarras, pianos e tal, acabam tendo uma personalidade um pouquinho mais fria e mais distante. Eu não acho que um seja melhor que o outro, são pegadas diferentes, são tonalidades diferentes, tem horas que eu prefiro um, tem horas que eu prefiro o outro, mesmo quando eu considero um único gênero. Por exemplo, com coisas mais calmas, tem momentos em que o intimismo do 450 é mais interessante e outros em que o arejamento e o refinamento a mais do 550 agradam mais. Com coisas mais pesadas é meio parecido também. A massa do 450 pode ser interessante, mas a energia do 550 também pode. Nos agudos aqui, a situação é meio parecida, porque eu acho que são simplesmente pegadas diferentes. O 550 é um fone com uma presença muito maior de altas frequências, tá? Ele tem bem mais agudos do que o 450. Mas eu não acho que seja exagerado. Tipo, meio que assim, o tanto que o 450 tem agudos de menos, ou seja, o que faz com que ele seja um pouquinho mais recuado, mas não escuro, é o que o 550 tem a mais. Então ele fica mais claro e mais brilhante, mas não chega no ponto da agressividade. É um boost bem colocado nos agudos, que traz uma sensação maior de detalhamento e arejamento mesmo. E em gravações mais calmas, ele fica bem mais refinado, fica bem mais polido, entendeu? Porque você escuta mais detalhes, você tem mais espacialidade, você tem mais abertura, e tecnicalidade sai ganhando com isso. É um fone com uma resolução mais alta, principalmente, em relação ao 450. Agora, em termos de timbre dos agudos, eu prefiro o 450, porque ele me parece um pouquinho mais correto nesse sentido. Ele me traz pratos de bateria de uma forma mais realista. O 550 é um pouquinho mais fino, entendeu? Então, assim, aqui você ganha algumas coisas e perde outras. Mas, indo para as conclusões, o que mais fica para mim é o quanto esses fones são bons pelo que custam, tá? Eu tô realmente, assim, muito impressionado com eles. Como eu falei, são dois fones ainda relativamente intensos, tá? Com uma pegada intensa, mas por motivos diferentes. O 450 é um fone mais quente, mais íntimo, com graves mais fortes. Já o 550 tem uma pegada que vai para um outro lado, e é um pouco mais em V, um pouco mais energético. Mas, assim, são execuções belíssimas dessas assinaturas. E, de novo, a um preço muito baixo, tá? Eu acho que esses fones são muito baratos pelo que eles entregam. Eu acho que eles cumprem muito bem o papel de entregar uma ótima sonoridade, bastante robustez para o uso profissional, e também vão se tornar excelentes opções para quem quer simplesmente, assim, bons fones para lazer nessa faixa de preço, sem dúvida nenhuma. Para quem simplesmente quer um bom headphone sem firulas, gastando a menor quantidade de dinheiro possível,
não é fácil fazer melhor do que esses dois fones, tá? Definitivamente. Então, os dois vão para a lista de recomendações e eu vou tirar o Arcano SHP300. O SHP80 vai ficar lá porque é um fone aberto, com uma sonoridade mais leve, que pode ser interessante para muita gente. Mas esses dois, cara, na boa, são referência pelo que custam, sem dúvida. Como eu falei, eu esperava uma coisa OEM meio freestyle e não foi o que eu encontrei. Eu encontrei dois fones muitíssimo competentes, mas muito mesmo, tá? Assim, não são perfeitos, né? Tem suas questões, principalmente físicas, né? Tipo, um com cabo com mola, que eu não curto, por exemplo, almofada que não parece durar muito, o outro com cabo fixo, mas, de novo, cara, são recomendações que, pra mim, vão se tornar meio padrão aí nas suas respectivas faixas de preço, porque são fones excepcionalmente competentes, com uma sonoridade muito bem resolvida, pegadas personalidades um pouco diferentes, mas ambas muito bem executadas pelo preço. Então, gostei muito. Armor definitivamente começou com o pé direito. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, cliquem no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.